Olá pessoal do Cálculo 2, então vamos continuar aí, agora com a seção 5.1, que é o estudo de áreas e distância. Então, primeiro vamos ver o problema da área, que é encontrar a área da região S, que está sob a curva y igual a f de x, de A até B, onde o f de x é maior ou igual a zero. Então essa condição aqui, f de x ser maior ou igual a zero, simplesmente é para a gente analisar um gráfico aqui que está acima do eixo X. Então, depois a gente vai analisar quando a função ela é negativa. Mas, enfim, quando eu tenho aqui f de x maior ou igual a zero para todo o x aqui no intervalo estudado, eu estou com o gráfico da função acima do eixo x e se eu quero estudar aqui a região sobre esse gráfico aqui de x igual a A até x igual a B, então eu vou fazer um recorte aqui com a reta x igual a A e aqui com a reta x igual a B, e essa é a região S. A região S, dada algebricamente, é igual a conjunto de pontos x e y aqui do plano cartesiano, né, que satisfaz essas duas condições aqui. Então, o x tem que estar entre A e B, e o y tem que estar entre 0, o y igual a 0, a reta é o eixo x, e o gráfico y igual a f de x. Então, o y aqui dentro tem que estar nessa altura aqui. Então, a altura varia, né, com o ponto, né, à medida que eu desloco aqui o x aqui entre A e B, essa altura máxima aqui, né, vai variar nessa curva aqui. Como é uma curva, ela é difícil, como uma parte aqui da região é curva, então não é muito fácil de definir a área. Então vamos ver como é que a gente define a área sobre uma região aqui que tem, sobre uma região que tem aqui um dos seus lados aqui, um lado curvo. Então, ao tentar resolver o problema da área, devemos nos perguntar qual é o significado da palavra área. Então, o problema nosso aqui, primeiro, né, é um problema conceitual. Como é que a gente define a área de uma região dessa? Então, vamos começar aqui lembrando sobre algumas áreas que a gente já conhece. Então, essas regiões, essa questão é fácil de ser respondida para regiões com lados retos. Por exemplo, se eu tenho aqui um retângulo, a gente define a área de retângulo como sendo um lado vezes o outro. Então, se eu tenho aqui um lado L e o outro lado W, então a área é definida como sendo L vezes W. Né? Então, o L aqui é o comprimento desse segmento, né? E o W é o comprimento desse segmento. São grandezas positivas, né? Então a área é uma grandeza positiva. Então, no caso de um retângulo, é um lado vezes outro. Usando aí essa definição, eu consigo chegar numa área de um triângulo, né? Porque se eu completo aqui esse triângulo para ser um retângulo, tiro as partes, né, que me interessa aqui, eu sei que então esse retângulo, o retângulo completado aqui, né, ele tem a área comprimento da base vezes a altura, né? Então essa parte aqui que vai ficar, né, essa parte aqui é igual a essa, então deixa eu completar aqui, né, por exemplo, se eu completo esse retângulo, esse triângulo aqui para um retângulo, então completando aqui, eu sei a área desse retângulo, completando aqui, né, eu sei a área desse retângulo, a área do retângulo aqui é a base, é a área de um lado, né, é o comprimento de um lado, vezes o comprimento do outro lado, então é B vezes H. Como essa área aqui é igual a essa, e essa aqui é igual a essa, então eu estou exatamente na metade da área total. Né? Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, se eu sei a área de um triângulo, eu consigo encontrar a área de uma região aí fechada por polígonos, por segmentos de retas. Né? Então é só triangularizar essa região e calcular a área de cada um e depois somar a área. Então, se a região ela é fechada aí por segmentos de reta,
é fácil calcular a área usando a definição aí de área de retângulo. O problema aqui é encontrar a área, né, ou definir a área, quando um dos lados aqui ele é curvo. Né? Então, não é fácil, no entanto, encontrar a área de uma região com lados curvos. Então, aqui, né, a problemática aqui é descobrir qual é a área da região S, onde o x está variando aqui entre dois valores, né, mas o y está variando aqui entre uma reta e uma curva. Ok? Então, vamos lá. Como é que a gente vai definir isso? Então, a gente primeiro começa a dividir o segmento AB aqui, dividir, né, esse segmento AB aqui em N faixas, né, em N segmentos iguais. Né. Então, pego cada segmento desse aqui, eu pego o AB, divido por N, né? Então, o segmento completo aqui no eixo X, né, de A até B, é B menos A. Se eu quero dividir em N segmentos iguais, eu divido por N. Então, esse B menos A dividido por N vai dar o comprimento de cada região dessa aqui. Né? Vai ser a largura, né, de cada subintervalo desse aqui. Bom, então, se eu souber calcular a área dessas sub-regiões, S1, S2, S3, agora, né, que ficou subdividido as regiões, se eu souber calcular a área dessas sub-regiões, para calcular a área toda é só somar a área dessas sub-regiões. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, essas faixas aqui dividem o intervalo AB em N subintervalos. Se eu estou dividindo em N faixas, né? Então, subintervalos iguais. Né? Então, se eu pego o ΔX como sendo B menos A dividido por N, eu pego aqui o segmento, né? O segmento AB, aqui, né? O segmento AB, e divido ele em N partes. Bom, primeiro aqui eu XA, então o A meu aqui, X0, aliás, o A meu aqui é o X0, e o último aqui vai ser o XN. Qual vai ser o X1? O X1 aqui é o A mais ΔX, então a distância desse ponto aqui até o X1 tem ΔX. A distância do X1 até o X2 tem comprimento também ΔX, e assim por diante. Né? Então, todo o intervalo aqui, ou todo o subintervalo, tem comprimento ΔX. Bom, a gente está fazendo aqui subintervalos de comprimentos iguais, depois, mais na frente, a gente vai ver que não precisa necessariamente esses comprimentos serem iguais. Então, aqui vamos aproximar a iésima faixa aqui SI, então, cada faixa dessa aqui, a gente está chamando aí de faixa SI, então essa aqui é a S1, essa aqui é a S2, essa aqui é a S3 e assim por diante. Né? Então, num intervalo genérico aqui, né, de xi menos 1 até xi, a gente chama essa faixa aqui de SI. Então, vamos aproximar essa faixa SI por um retângulo, porque a gente sabe calcular a área de retângulo. Né? O retângulo ele tem que ter uma base, no caso aqui uma base e uma altura. Então, a base aqui vai ser comprimento ΔX, porque é a largura da faixa, né? E a altura vai ser baseado em algum ponto aqui, né, sobre a curva. Então, aqui, a gente vai pegar um ponto qualquer aqui, né, do intervalo xi menos 1 até xi. Então, no caso aqui, a gente começa pegando aqui um ponto da direita, né? E a altura vai ser calculada aqui com a função f. Então, eu sei que a função f está bem definida, eu aplico ela num ponto aqui conhecido, eu obtenho esse valor aqui, como a função f, nesse caso aqui, é uma função positiva, então a f de xi vai me dar uma altura. Essa altura aqui vai servir para eu fazer a minha outra largura aqui, né, que é essa altura aqui, do outro retângulo. Essa altura aqui, né? Daqui
O comprimento disso aqui é exatamente essa altura aqui. Então, tendo essa comprimento da base aqui, né, que é o ΔX, e o valor dessa altura, eu consigo calcular a área desse retângulo. Olha, a área do retângulo está próximo à área que eu quero calcular, que é essa faixazinha, que é essa faixa aqui, né, até que essa curva. Ok? Se a gente fizer isso com todos os retângulos, então, somando todos os retângulos aqui, eu tenho uma aproximação dessa área. Então, aqui, por exemplo, a área que eu quero aqui, né, a área da faixa sobre a curva, vai ser uma aproximação, né, da somatória aqui da área desses retângulos. Então, cada subintervalo desse aqui, estamos pegando aqui a extremidade direita aqui como ponto base, né? Então, aqui, para esse subintervalo aqui, estou pegando esse ponto aqui para aplicar minha F e dar minha altura. Então, agora eu tenho aqui esse retângulo aqui que tem comprimento ΔX e a altura F de 1. Então, e calculo F de 1 vezes ΔX para obter a área da região aqui. Isso aqui não é a região SI, né? Isso é a região de um retângulo. Vamos colocar esse retângulo aqui, R1. No caso aqui, o R ele não é R de retângulo. É o R de ser do lado direito, né? Right aqui, né? Do lado direito desse subintervalo aqui, que está baseado no meu ponto. Então, vamos chamar isso aqui de área 1. Área 1. Então, essa aqui vai ser minha área área AI, que é uma aproximação da área SI. Aqui nesse outro subintervalo, nessa outra região aqui, a região S2, eu vou aproximar pela altura desse retângulo, que esse retângulo agora está baseado aqui, né? A altura que está baseada na extrema direita aqui, né? Desse subintervalo, que é o X2. O X2 aqui vai dar uma altura F de X2 e multiplicando essas duas, né, F de X2 com ΔX, eu obtenho a área A2 e assim por diante, né? Então, a área Rn, né, que eu estou pegando aqui, N subintervalos, baseada aqui nas extremidades direitas, né, right, né, é a somatória de todas essas áreas aqui. Né? Então, eu pego a área A1, que eu consigo calcular, né, porque é um retângulo, pego a área A2, que eu também consigo calcular, porque é retângulo, e assim por diante, né, pego todas as áreas, né, faço o somatório, e eu obtenho uma aproximação da área que eu quero, a área A, a área sobre a curva S. Ok? Então, a área A aqui, ó, a área é a área da região sobre a curva S, somatória de todas as áreas dessas regiões aqui. Então, vamos lá. Aqui, somo essas áreas aqui, as áreas dos retângulos, eu tenho uma aproximação, por isso aqui o igual com o tiozinho em cima aqui, né? Que é uma área aproximada. Então, a área exata, que é a área A, tem essa aproximação. E quanto mais eu subdivido aqui o meu subintervalo, no meu intervalo aqui, melhor é a minha aproximação. Vamos entender isso aqui com um exemplo aqui. Então, tem aqui um gráfico, aqui em azul, né, de uma curva y igual a f de x, né? Essa curva aqui é a minha f de x é positiva, então eu estou dividindo o intervalo aqui AB em 2, então o meu n aqui é 2, em duas partes iguais. Né? Então, esse aqui vai ser meu x0, né? Esse aqui é meu x1 e esse aqui é meu x2. Então, se eu estou me baseando aqui pelo lado direito, né? Então, aqui desse intervalo aqui eu pego a altura aqui baseada nesse lado direito, pego então aqui, vai ser a minha função f aplicado em x1. Então, aqui, a área desse retângulo aqui, né, a área 1, aqui desse retângulo, vai ser a f de x1 dividido por ΔX, dividido vezes ΔX. O ΔX, né, é b menos a dividido por 2, porque o n é 2. Aqui, né, o n é 2. E a área
da região, a área desse outro retângulo aqui, a área 2, vai ser o meu F baseado em B, né, que é o meu x2, vezes o meu ΔX, né, que é esse comprimento aqui de x1 até o B. Né? Ok? Então, a aproximação da área A vai ser, então a área A, né, que é a área sobre a curva, vai ser aproximadamente a área 1 mais a área 2. Mas essa aproximação aqui está muito grosseira, né? Porque está passando região aqui, né? Está faltando região aqui, está faltando região aqui. Enfim, é só uma aproximação. Né? E como uma aproximação, quanto melhor for a aproximação, melhor é o meu resultado. Né? Então, mais próximo é o meu resultado. Então, como é que eu faço para melhorar essa aproximação? A aproximação ela é melhorada refinando esse intervalo aqui. Né? Aqui eu dividi o intervalo em 2, então se eu quero melhorar, eu vou dividir mais ainda esse subintervalo. Então pega cada intervalo desse aqui e divido em 2. Então aqui eu vou ter, né? Aqui era o meu antigo x1, né? Eu vou renomear aqui. Né? Então meu comprimento aqui de cada subintervalo continua sendo ΔX, né? Só que o meu ΔX agora vai ser o comprimento do intervalo todo, que é B menos A, dividido pela quantidade de subintervalos que eu peguei, né? Que é 4. Então, aqui é o meu x0. O meu x1 é x0 mais ΔX. O meu x2 é x0, x1 mais ΔX. O meu x3 é x2 mais ΔX. E o meu x4, né, que é o B, aqui, é o x3 mais ΔX. Bom, como eu estou pegando aqui o ponto aqui de cada intervalo aqui do lado direito, né? Então a altura desse retângulo aqui é o meu f de x1. Aqui meu f de x1. A altura desse outro retângulo aqui é o meu f de x2. Aqui é o f de x2. Esse aqui, o próximo aqui, né? O retângulo 3, a base aqui é ΔX, né? Mas a altura é f de x3. Então aqui meu f de x3, né? F de x3. E assim por diante. O último aqui é essa altura aqui, né? Que é a minha f de x4. Então aqui eu vou ter aqui a área 1, que é a f de x1 vezes ΔX. Esse aqui eu vou ter a área 2, né? Que é a área 1, que é a área 2, que é o meu f de x2 vezes ΔX, e assim por diante. A área 3 é f de x3 vezes ΔX, e a área 4 é f de x4 vezes ΔX. Então, aqui a aproximação aqui, né, a área que eu quero, né, a área A, ele é aproximadamente a área 1 mais a área 2, mais a área 3, mais a área 4. A aproximação ainda continua fraca, né? Apesar que melhorou em relação a n igual a 2, e a gente pode melhorar, cada vez melhorar ainda mais. Então vamos pegar isso aqui, cada subintervalo desse aqui dividir em 2, né? Então aqui continua sendo o x0 e aqui o xn. Então se eu divido em 2 aqui, como aqui tem 4 subintervalos, vai passar para 8 subintervalos, então para n igual a 8, esse aqui vai ser o meu x0, né? x0, esse aqui vai ser meu x1, esse aqui meu x2 e assim por diante, né? E esse aqui vai ser meu x8. Cada subintervalo desse aqui, então, por exemplo, esse aqui é A1, A2, A3, A4, esse aqui, por exemplo, A4. A área aqui do A4 vai ser a área da base, que é o ΔX. O meu ΔX agora vai ser o comprimento total, P menos A dividido por 8. Então esse é meu ΔX, né? O comprimento aqui de cada um é ΔX. E a altura está baseada aqui no lado direito aqui de cada comprimento. Né? Então a altura desse retângulo aqui é a f de x1. A altura desse retângulo aqui, né, é a f de x2, e assim por diante. Né? E a altura desse retângulo A4 aqui é a f de x4. Então a área aqui vai ser a f de x4 vezes o ΔX.
Então, a minha área total, né, que é a área que eu quero, né, que eu estou procurando, vai ser aproximadamente a área 1 mais a área 2 mais até a área A8, que é essa última área aqui, né, que é o f de x8, né, o f de b vezes ΔX. Ok? E a gente pode, aqui já melhorou bastante, né, a aproximação, então dá para ver aqui no azul aqui que está passando poucas áreas e está faltando aqui poucas áreas para chegar na área A. E a gente pode melhorar ainda essa aproximação, né, pegando cada subintervalo desse aqui dividindo em 2 e assim por diante. Né? Aqui no caso não dividiu em 2, né, mas melhorou a aproximação, né? Ao invés de pegar com 8, pegou com 12, e aí renomeou de novo, né? Então agora o meu ΔX aqui é B menos A dividido por 12, então cada comprimento desse aqui, né? Então vamos pegar um genérico aqui, né? Esse aqui é o meu ΔX, que é o comprimento total dividido por 12, e esse retângulo aqui tem altura baseada aqui nesse ponto, né? Então aqui, vamos pegar um genérico aqui, esse aqui é o xi menos 1, esse aqui é o xi, então essa altura aqui é f de xi. Então esse retângulo aqui tem a área AI, né? A área AI vai ser minha f de xi vezes ΔX. Bom, a área A1 é o f de x1 vezes ΔX, a área A2 é o f de x2 vezes ΔX e assim por diante. E a área total, né? A área que eu quero é aproximadamente a soma dessas áreas. Aqui, né, até o A12. E assim por diante, né? Então aqui já melhorou bastante, né? Então eu tenho poucas perdas aqui, né, e poucas sobras, né? Assim, perdas menores, né, e sobras menores. Então a aproximação da área melhorou. Bom, em vez de usarmos as extremidades direitas, né, como a gente está usando aqui, né, no caso, podemos tomar a altura do iésimo retângulo como o valor da f em qualquer número xi no iésimo subintervalo xi menos 1, xi. Chamamos esses números x1 estrela, x2 estrela, né, que é asterisco, vamos chamar de estrela, né, x1 estrela, x2 estrelas e assim por diante, né, xn estrela como pontos amostrais. Né. Vamos entender aqui. Ó. Então a gente pega o intervalo total, divide ele em n subintervalos, então o meu ΔX continua sendo fixo, né? P menos A dividido por N. Então, para subdividir esse comprimento todo aqui em AB, né, eu pego, o primeiro aqui vai ser o XA, né, X0, o último aqui vai ser o XN, e o X1 vai ser o XA mais ΔX, o X2, X1 mais ΔX, e assim por diante. Né? Todos têm comprimento ΔX. Agora, ao invés de pegar aí a extremidade direita como sendo o meu ponto amostral para calcular a altura do retângulo, eu vou pegar aqui um ponto qualquer entre o A e o X1. No caso genérico aqui, um ponto qualquer desse subintervalo aqui, né? XI menos 1 até o XI. Então, aqui, no primeiro retângulo aqui, ele pegou esse ponto aqui, pega esse ponto qualquer, esse que vai ser o XI estrela, né, que é um ponto amostral aqui, né? Ponto amostral é como um ponto que estivesse representando aqui esse comprimento aqui para calcular a altura. Né? Então, quanto menor for esse comprimento, melhor será essa representação da altura. Né? Então, e melhor vai ser a aproximação da área. Então, pego esse ponto, um ponto amostral qualquer aqui, né? Aplica a função f, vai dar aqui, e esse aqui vai ser a minha altura. Então, em todos os casos aqui, eu vou fazer isso, né? Pego um ponto amostral qualquer aqui, né? Aqui no caso que ele pegou aqui um ponto amostral aqui no meio, né? No intervalo x1 a x2, aplicou a função f e obteve a altura. Enfim, cada um desses aqui pegou um ponto aleatório, né? Um ponto amostral qualquer aqui, né? Uma vez pegado o ponto, aplica a função f e calcula a altura. Então, aqui, em cada retângulo desse aqui eu vou ter uma altura diferente, né? Mas, como é retângulo, é fácil calcular a área, que é a área da base, que é o ΔX, né, vezes a altura, que é o F aplicado em XI estrela. Então, o primeiro retângulo aqui, né,
a área vai ser f de x1 estrela vezes ΔX, o segundo retângulo f de x2 estrela vezes ΔX, e faz a somatória de todos os retângulos aqui até o último retângulo, f de xn estrela vezes ΔX. Bom, essa soma aqui, né, que está entre esse colchete aqui, é uma aproximação da área. Para eu melhorar a área, eu vou aumentar o n, né? Ou seja, quando eu aumento o n, eu tenho que redefinir todos esses xis aqui, né? Então, se eu faço o limite desse somatório com n tendendo a infinito, eu vou ter aqui o valor exato da área. Então, a área tem essa definição, né? Então, a área A da região S, que está sob o gráfico de uma função contínua f, é o limite da soma das áreas dos retângulos aproximantes. Então, eu calculo essa soma aqui e aplico o limite, ou seja, cada vez que eu aumento o n aqui, eu vou ter uma soma diferente. Essa é a definição. Dá para observar aqui que é extremamente difícil, né, calcular a área usando esse limite. Mais na frente a gente vai usar outros recursos, mas isso aqui é só para definir a área. Então vamos para um exemplo mais prático, né? Usar retângulos para estimar a área sobre a parábola y igual a x ao quadrado de 0 até 1. Então, a função f de x igual a x ao quadrado, a função f de x igual a x ao quadrado é uma função positiva, né? No intervalo aqui de 0 a 1, ou seja, é positivo em qualquer intervalo. Eu quero calcular aqui apenas a área sobre o gráfico aqui, no intervalo de 0 a 1. Então, qual é a área dessa região? Vamos usar, então, os conceitos que a gente viu aí nos slides anteriores. Então, a primeira coisa aqui, né, vamos dividir o intervalo aqui, né, intervalo de 0 até 1, em n subintervalos. Quando n é 1, eu tenho aqui apenas um intervalo, né? Então, se eu pego aqui do lado direito aqui, né, a base do meu intervalo, desse intervalo aqui, e calculo a função f nesse ponto aqui, eu vou obter esse retângulo. Esse retângulo aqui tem a altura 1, né? Então isso aqui é um quadrado, na verdade, né? Então, a área desse quadrado aqui é uma aproximação da área da região f. Uma aproximação bem grosseira aqui, no caso. Então, eu sei que a região S, a área da região S é maior do que 0, né? Porque existe a região, e é menor do que essa área aqui, que eu coloquei aqui com n igual a 1, né? E essa área aqui vale 1. Então, eu sei que a área está entre 0 e 1. Então, qualquer valor entre 0 e 1 serve para a gente estimar o valor dessa área da região S. Mas vamos usar aí o nosso raciocínio anterior para fazer uma aproximação dessa área. Então, vamos lá. Se a gente divide esse intervalo aqui, né, de 0 até 1 em 4, ou seja, se pegar o n aqui igual a 4, o ΔX aqui vai ser, vou pegar aqui, ó, o ΔX vai ser 1 menos 0, 1 é o A, né? O 0, 1 é o B, o 0 é o A, então esse aqui é o A de A até B, né? Esse é o A, esse é o B, então ΔX é 1 menos 0, que dá 1, dividido por 4. Então, esse aqui é meu x0, né? Esse aqui é meu x4, que é meu xn. Né? Então, para ir para o x1, eu somo ΔX. Então, é 0 mais ΔX. Para ir para o x2, eu pego aqui o x1 e somo ΔX. Então, para sair do 0 e ir para o x1, eu somo 1 sobre 4. Para sair do x1 e ir para o x2, eu somo 1 sobre 4. Então, 1 sobre 4 mais 1 sobre 4 dá 1 sobre 2. Para sair do x2 e ir para o x3, eu somo 1 sobre 4. E para chegar no xn, que é o x4, eu somo 1 sobre 4. Então, cada subintervalo desse aqui tem aqui largura 1 sobre 4, que é o meu ΔX. Bom, eu quero fazer a aproximação aqui da região S1,
da região S2, da região S3, da região S4, com retângulos, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o meu ponto amostral como sendo o último aqui, né, eu vou ter aqui, está um pouquinho mal feito, né, mas a área da região aqui, né, desse retângulo aqui, né, essa região aqui. Eu vou ter aqui, aqui, né, a minha f de x é o meu x ao quadrado, né? Então, essa altura aqui vai ser minha f de 1/4, né, que é o f de x1. Essa altura aqui vai ser a f de meio, né? A f de meio. Essa altura aqui é a f de 3/4. E essa altura aqui, a f de 4/4. De f de 1, que é 4/4. Então, uma aproximação da área é fazer essa continha aqui, né? Estou pegando aqui os pontos amostrais como são os pontos direitos, né? Então, fazer f de x1 vezes ΔX, né, que é 1/4, f de x2 vezes ΔX, f de x3 vezes ΔX, f de x4 vezes ΔX, fazer o somatório tem uma aproximação. Então, aqui eu estou fazendo a aproximação pela direita, e aqui eu posso fazer uma aproximação pela esquerda. Ao invés de pegar o ponto de extremidade direita aqui, né, desse subretângulo, posso pegar o ponto de extremidade esquerda aqui, né? Esse aqui tem área 0, né? Só para simbolizar aqui que é área 0, esse aqui não tem área, né? Que a altura aqui é 0. Esse aqui tem essa altura aqui, né? A altura aqui é f de x1. Esse aqui tem essa altura, né? Que é o f de x2. E esse último aqui tem essa altura, que é f de x3. Então, uma aproximação por baixo aqui, né? Porque vai ser menor, a área vai ser menor aqui do que essa área que eu quero, né? Vai ser a área dessa aqui que é 0, né? Mais a área dessa aqui, que é o ΔX, né? Que é 1/4 vezes essa altura aqui, que é f de 1/4. E mais essa área aqui, mais essa área aqui. Então aqui meus pontos amostrais aqui são baseados no lado esquerdo, né? O left, né? Ele vai usar aqui a letra L para simbolizar aqui extremidades do lado esquerdo, e o right para simbolizar aqui a extremidade do lado direito. Então vamos lá. Eu posso pegar aqui também, né, qualquer outro ponto. Aqui ele pegou pegou um ponto amostral como sendo um ponto do meio aqui, né? Então aqui, esse aqui é o meu x1 estrela, para calcular a altura, né? Aplica a função f em x1 estrela. Aqui no meio aqui pego o x2 estrela aqui como sendo a metade desse intervalo, o x3 estrela como sendo a metade desse intervalo aqui, o x4 estrela como sendo a metade desse intervalo. Aplica a função, obtém a altura, né? E calcula a área desse retângulo, faça somatório e tem uma aproximação. Então vamos lá. Para o primeiro caso aí, né? Foi dividido aqui o intervalo de 0 a 1 em 4 subintervalos, né? Então, ΔX é 1/4. Então, vai ser ΔX vezes a altura vai ser a função aplicada na extremidade direita. Então, a função aqui é meu x ao quadrado, né? Então, a extremidade direita aqui, meu ponto amostral, x estrela. Então, vai ser x estrela ao quadrado. No caso aqui, eu tenho, nesse primeiro subintervalo aqui, o ponto amostral é 1/4, né? Então, a altura é 1/4 elevado ao quadrado, né? Que eu estou aplicando na função. Então, é o comprimento da base vezes a altura. A base é 1/4, a altura é a função aplicada no ponto, extremidade direita. Então, a área desse retângulo aqui é 1/4 vezes 1/4 ao quadrado. A área desse outro retângulo aqui é 1/4, né, que é o comprimento aqui desse subintervalo, vezes a altura. A altura é a função aplicada em meio, né? A função aplicada em meio que a função é x ao quadrado, então é meio ao quadrado. A área desse outro retângulo aqui, né, 1/4, que é a área, que é o comprimento da base, vezes a altura. A altura é dada pela função aplicada nessa extremidade aqui, né, 3/4 ao quadrado. E a última área é a área desse comprimento aqui, que é 1/4, vezes a altura desse retângulo aqui, que é baseado nesse ponto aqui, né, que é o f de 1, que é 1 ao quadrado.
Fazendo essa continha aqui, que é uma conta simples, que vocês podem fazer à mão ou a calculadora, chega nessa aproximação aqui, né? Então, o R4, né, que são os retângulos baseados aqui na extremidade direita, com 4 retângulos, com n igual a 4, tem esse valor aqui, né? Essa somatória aqui tem esse valor aqui. Então, 0,46875. Agora vamos pegar do lado esquerdo, né? Baseado aqui do lado esquerdo, então esse aqui vai ser o meu primeiro ponto amostral, né? Então é o 0, que é o x1 estrela. Esse aqui é o ponto amostral desse intervalo aqui, então essa vai ser a altura. Esse aqui vai ser o ponto amostral desse intervalo, então essa vai ser a altura. E esse ponto aqui vai ser o ponto amostral desse subintervalo aqui, né? Então tem essa altura aqui. Bom, a altura do primeiro aqui é 0, né? Então é 0 ao quadrado. Lembrando que a função aqui é x ao quadrado. Esse aqui, né, tem altura 1 quarto ao quadrado. Esse aqui tem altura meio ao quadrado. E esse aqui tem altura 3 quartos ao quadrado. Então, multiplica aqui, a altura multiplica pela base, obtenho a área de cada retângulo desse aqui, faço a somatória aqui e obtenho uma aproximação. Então, observe aqui que essa aproximação está por baixo, né? O valor é menor do que a área que eu quero. Então, com 4 retângulos, porque o n é igual a 4, fazendo essa conta aqui, que é uma conta simples, né? Eu obtenho aqui esse valor, 0,21875. Bom, então a área que eu quero, a área A, a região S, eu sei que está entre esse valor aqui, né, 0,21875, e entre esse valor aqui. Então, qualquer valor entre esses dois aqui já é uma boa aproximação aqui para essa área A. E a gente pode fazer essa aproximação aumentando o número de subintervalos, né, aumentando o N. Então, aqui, né, a área está entre esses dois valores. Agora vamos aumentar o N, né? Pode jogar aí no computador, né, ou na calculadora, que ele fez no computador. Então, do lado direito, aumentando o N para 10. Então, aqui é uma conta fácil, né, para o computador fazer, até para nós mesmos fazer, né? Só é trabalhosa, né? Mas você tem uma função e você pega esse intervalo aqui, divide em 10, né? Então, cada subintervalo desse aqui, né, ΔX, vai ser o comprimento todo aqui, que é 1, dividido por 10. Então, cada ΔX aqui vai ser 10. E a altura vai ser a F aplicada em cada ponto aqui, né? O meu x1 é 0 mais 1 sobre 10. O meu x2 é 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. O meu x3 é esse valor aqui mais 1 sobre 10. E assim por diante, né? Faça essa somatória. Ele fez aqui no computador, né, e obteve esse resultado aqui, né, 0,385. Depois ele aumentou para 30 e obtém esse resultado aqui, né, 0,3502. Depois ele aumentou para 50 e assim por diante, né. Aí ele fez aqui, né, depois do de 50, ele fez aqui, pegando pelo lado esquerdo aqui, né, a aproximação usando aqui a extremidade esquerda, né, por isso que ele usou aqui o L de left, né, fez a conta e obteve aqui esse resultado aqui, que é a somatória das áreas desses retângulos. Ó, lembrando que era um trabalho difícil, né, a gente calcular a área dessa região, mas calcular a área de retângulos é relativamente fácil, né. O problema aqui é a quantidade de retângulos, né, mas é um problema fácil, né. Aumentando aqui a quantidade de retângulos aqui para 30, né, baseado aqui na extremidade aqui do lado esquerdo, fica 0,3169. Aumentando para 50, 0,3234. Então, aqui, ó, eu tenho aqui a variação do N, né? Então, com N igual a 10, né, usando a extremidade esquerda aqui, a somatória das áreas deu esse valor, né, 0,28 alguma coisa. E usando a extremidade do lado direito, 0,38 e alguma coisa. Cada vez que eu aumento aqui a quantidade o valor do N, né, eu estou subdividindo o meu subintervalo e melhorando a aproximação, né. Então, por exemplo, um N bem grande aqui, né, por exemplo, 1000, a minha resposta aqui, né, baseada do lado esquerdo,
está bem próximo da resposta baseada do lado direito. Então, a aproximação pelo lado, usando a altura pelo lado esquerdo está quase igual à aproximação pelo lado direito, porque o meu ΔX aqui, no caso aqui, ó, desse n aqui, é 1 sobre 1000. Então, a distância aqui, xi menos 1 até o meu xi é 1 sobre 1000, que é 0,00 aqui, né? 0,1 aqui. Então, é uma distância bem pequena, né? Mas, como eu vou fazer o n tender para infinito, né? E tem ainda milhares de possibilidades para melhorar aqui essa aproximação. Enfim, então, a área, né, usando esse n aí, 1000, é uma boa aproximação, né? Então, usando essa n igual a 1000, eu tenho uma aproximação razoável aqui da área A. Lembrando que ainda não é a área exata, né? É uma aproximação, mas é uma ótima aproximação, ok? Bom, então vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua falando agora sobre o problema da distância.